ainda vai ser. Glória. Nós, para sermos promovidos, né, nós precisamos seguir, né, uns scripts do Senhor, né? Eu sempre gosto desses textos que, quando, por exemplo, Jesus está na beira do Rio Jordão e disse que João ia batizá-lo, né? Aí João, ele fica confuso, mas eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Aí o Senhor disse para João: não, João, está no script. Então, quando uma coisa está no script de Deus, não adianta você fugir. Promoção não vem se você não seguir aquele script. Né? Pedro: Senhor, né? Não, eu não vou permitir que o Senhor lave meus pés. Eu tenho que lavar os teus pés, Senhor. Aí o Senhor disse: Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte em mim. Ou seja, estava no script de Deus. Então, nós não temos como fugir. O Salmo 139 diz que, ainda que eu descesse às regiões ou subisse ao céu, enfim, né, ainda ali o Senhor, né, estaria comigo. Não tem como você se eximir de alguma coisa que Deus te impõe para você fazer aquilo. E essa questão aí do ministério é uma coisa que eu já disse: Senhor, eu já tive muitas oportunidades, já teve momentos em igrejas pequenas que eu pregava todos os dias, porque lá, já falei isso algumas vezes aqui, era na congregação, quarta, sexta e domingo, e no ponto era terça, quinta e sábado. Então sobrava um dia, era diário. E eu me sentia muito bem. Foi ali que Deus me restituiu a minha saúde. E isso está faltando novamente. E essa semana que nós tivemos aqui, há 2 semanas, quando eu ouvi aquela mensagem que o pastor pregou, aquilo me chamou muita atenção, me tocou muito profundamente. Porque, espera aí, existe uma pergunta que há muito tempo faço. Nunca o inimigo fez tanta graça com a gente. Tanta graça que tenha acontecido. E eu me perguntava por quê. E na pregação, no último domingo que nós tivemos aqui, eu entendi, agora eu entendi. Porque o crente, ele precisa estar no lugar, né, que o Senhor designou. Eu lembro, entre umas muito boas frases que foram pronunciadas aqui, foram tantas, né? Pena que não estão sendo gravadas mensagens aqui, até pedi a autorização para serem gravadas as mensagens aqui, porque tem sido pregadas mensagens lindas aqui. A última que nós presenciamos, né, que quem põe a mão no arado não pode mais recuar. Né? Ainda diz lá em Hebreus 10: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, quando nós recuamos, né, o que acontece? O Senhor também recua. E a gente quer avançar e as coisas não andam, porque nós estamos fora do lugar. Glória a Deus. Agora ali, quando eu estava ouvindo os louvores, Deus falou, confirmou a mensagem. Olha, né, Deus quer fazer, mas precisamos resgatar a nossa alma. Né? Alguém diz: nós precisamos buscar as almas perdidas, mas é a nossa. Isso aqui não estava no script, no meu, fala isso aqui. Mas a nossa alma, aquilo que foi já pronunciado aqui, nós poderíamos já só ministrar ceia, né, o presbítero ministrar ceia, e nós íamos para casa. Eu já estou abençoado, não precisava mais estar falando espiritualmente. Porque quando nós evocamos, né, tem 2 palavras diferentes: invocamos e evocamos. Né? Eu sou um pretenso professor de português também. Né? Então, existem 2 palavras: evocamos e invocamos. E ela evocou a questão aí da mensagem da cruz. Né? Eu sei que nós precisamos novamente pregar a mensagem. Glória a Deus. Nós reclamamos que às vezes a igreja, né, está tropeçante, está vacilante no sentido de instituição, mas nós estamos muito assim parados, estagnados quanto à alma da cruz. Está precisando a mensagem que ela mova os corações. Né? Na mensagem precisa novamente buscar aquilo que Paulo lhe priorizava, quer dizer, eu não quero ouvir ou saber outra coisa dentre vós, senão do Cristo e do Cristo da cruz. Ou seja, a mensagem, ela tem se afastado um pouco para a mensagem mais de solução de problemas individuais.
E o que o Senhor se agrada e vai à nossa frente, quebrando as barreiras, tirando os espinhos, quando nós focamos na mensagem que Ele nos mandou pregar, que é a mensagem do sangue, a mensagem da cruz, que verdadeiramente, como diz o hino, eu levarei. Quantos que ainda podem dizer assim, não, eu vou levar esta mensagem, eu não quero saber o que está acontecendo, o que está ocorrendo à minha volta, eu quero saber de cumprir o ministério que é levar a alma do Evangelho que a igreja priorizava no início do Pentecostes. Se nós priorizarmos isso, os irmãos não viram nós oramos geralmente em casa. Eu digo, Senhor, a nossa alma, ela precisa ser desenvolvida. Nós oramos por tanta coisa, mas em verdade nós estamos precisando resgatar a alma da oração, a alma que verdadeiramente chega ao teu trono. Aquela mensagem, a mensagem que nos foi trazida pelos apóstolos, pelos nossos primeiros pastores, que ela era cristocentricamente pregada, que era com base na mensagem da cruz. E hoje nós estamos assim muito reclamantes, muito assim titubeantes, né? Querendo isso e querendo aquilo, e enquanto que a verdadeira causa ela fica um pouco desfocada, né? Este é o grande segredo que nos nossos dias nós temos um pouco deixado de lado. Eu fiz aqui um esboço, os irmãos estão vendo aqui, só eu que estou chegando, mas eu não vou entrar nesse mérito, eu apenas vou para efeito da administração da ceia, que é um momento importante. Eu acredito que se deve priorizar essa mensagem que é alusiva, né, à ceia. Então não vou me ater aqui, já tenho uns 5 minutos ou 7, não marquei, mas eu vou usar um pouco do tempo para fazer menção de uma palavra que nós até comentamos com o presbítero, comentei com o pastor, conversando com ele sobre a grande apologia do Evangelho, que é a universalidade da palavra. Essa é o título assim genérico da palavra, da mensagem, que é a universalidade da palavra. E por que essa temática ela é tão importante hoje? Porque nós sabemos pela Bíblia, desde o Gênesis, que disse Deus e houve e aconteceu e gerou. Então, quando João ele faz uma referência ao Gênesis, ele também diz que sem ele, né, nada do que veio a existir existiria, se não fosse a mensagem, se não fosse a palavra da criação. Então esta universalidade da palavra, ela não pode ser perdida de foco. Eu coloquei aqui, por exemplo, no primeiro parágrafo, a palavra gera. A palavra ela cria, ou trocando aí o verbo, a palavra gera, ou seja, faz com que aconteça. Mas tem um segundo ponto aqui, eu falei que ia fazer só um preâmbulo, que é a grande responsabilidade que o porta-voz de Deus ele tem de trazer a palavra, como originalmente na igreja do primeiro século, quando Paulo diz assim: falamos de Deus como na presença de Deus. Está lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, quando Paulo ele faz uma referência à ministração da palavra, ele evoca ali a universalidade da palavra, porque ele fala da consciência que ele tem, que quando ele está trazendo a palavra, ali o Senhor está. E não precisa ir mais muito longe, quando João ele pronuncia no seu Evangelho, capítulo 12, versículo 26, que diz: aonde eu estou, ali está o meu servo. Ou seja, mostrando que a conscientização da presença de Deus, ela é uma constante naquele que ministra a palavra. Porque eu tenho mencionado esse tema hoje com as pessoas que eu converso, com pastores amigos meus que eu converso,
Tem um pastor que diz assim: pastor, quando é que nós vamos pregar? Voltar a pregar. É uma palavra forte, uma palavra enfática, porque o que nós entendemos que esta consciência de presença, dessa universalidade da palavra, ela tem sido um pouco arrefecida nos nossos dias, tem sido assim, ignorada. A gente vê, por exemplo, pessoas que saíram, né, de um mundo que era uma vida pregressa, e quando a gente vê, porque uma pessoa às vezes famosa já está pregando. Por isso que no início eu falei que nós, pela graça de Deus, temos mais horas de leitura e de meditação também de que Falcão Peregrino de Voo. Porque essas coisas, elas não vêm do dia para a noite. Assim, porque a pessoa veio de lá, isso tem sido ignorado muito. E o que tem acontecido hoje na humanidade, na população? A gente vê pessoas hoje interesseiras, hoje querendo mais as coisas materiais de Deus e sem foco sequer na causa do Evangelho. Isso tem trazido uma mudança de foco. Enquanto que lá em Filipenses Paulo diz: uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas, prossigo para a soberana vocação que me foi entregue. Ou seja, eram homens que tinham com prioridade verdadeiramente a causa de Deus, né? E hoje nós vemos uma multidão mais focada nos seus problemas pessoais, nos seus problemas particulares, né? Isso aí não tem satisfeito a vontade de Deus, porque há uma palavra que diz que quando a pessoa ela foca a causa de Deus, Deus também foca na causa dela. Há pouco eu estava dizendo para minha esposa: desfoca um pouco desse problema e vamos focar um pouco naquilo que Deus pode fazer pela gente. Porque nós focamos às vezes como Pedro, tanto no mar revolto, né, que nós esquecemos que quem está ali nos esperando não é o Salvador, o Deus que nós conhecemos, que nós pregamos, que está andando sobre as águas e nos convida para ver e também fazer as coisas grandes que Ele quer. E aí o que acontece? Quando o problema é focado, tirar o foco da causa, o que acontece? Nós fraquejamos, nós nos tornamos fracos, nos tornamos frouxos. Uma palavra bem, um pouco aí chula, mas essa palavra. Então, esta palavra que está sendo pregada hoje, fiz aqui uma pergunta, não sei quantos minutos eu tenho, por favor, tirar aquelas imagens minhas braças ali. Eu fiz aqui uma pergunta: que palavra pregada está gerando hoje? O que a palavra pregada está gerando hoje? Ou seja, o que nós estamos preparando? São homens com foco na causa de Deus, ou pessoas focadas nos problemas pessoais, ou nos problemas particulares? Porque quando nós focamos nos problemas particulares, o que acontece? Né? Nós perdemos a força. Há uma palavra lá em 1 Samuel, quem lê essa palavra já observou, quando Abigail é então mulher de Nabal. Nabal é aquele personagem icônico da Bíblia que criou o termo nababesco, que vivia uma vida regalada, mas era um homem que não temia Deus. Só que ele tinha uma mulher que era temente a Deus. E quando ela foi se encontrar com Davi, eu estou fazendo aqui um resumo, ela lançou uma palavra para o então fugitivo de Davi. Não era rei ainda, era então fugitivo de Saul. Os irmãos conhecem essa história, quando Davi ele fugia da presença de Saul por ciúme do rei Saul. Mas ela chega para Saul e diz: eu sei que o meu Senhor cumprirá a palavra dele, as promessas da vida do meu Senhor Davi, porque ele guerreia as guerras do Senhor. Essa é uma palavra que me chama muita atenção, porque o que Deus nos convida para nós fazermos a guerra dele, ou seja, nos envolvermos na causa dele. E esta mensagem que foi iniciada aqui através do louvor, ela tem tudo a ver com este assunto. Ou seja, Deus nos convocando para sermos cristãos do primeiro século, em que
verdadeiramente as pessoas, elas eram incitadas, induzidas ao temor a Deus, né? Hoje nós vemos muita gente querendo de Deus, querendo tudo de Deus, mas não teme a Deus, né? Quando vai falar uma palavra, e por isso eu volto lá em 2 Coríntios 2,17, quando Paulo diz que nós falamos de Deus como na sua própria presença, a consciência de que Deus está ali, está na pregação deles, porque não somos falseadores. Hoje nós estamos conversando um assunto ali, que quem já ouviu, por exemplo, já não ouviu dizer, por exemplo, que o filho pródigo se empanturrava ou enchia o seu estômago com as bolotas dos porcos. E não é isso que a Bíblia diz. Quando nós pronunciamos algo que não está no coração de Deus, ou que não é o que a Bíblia diz, o que acontece? Há um entristecimento no Espírito Santo de Deus, porque é o porta-voz de Deus que eu coloquei aqui. O porta-voz de Deus, ele é aquele que pronuncia aquilo que está no coração de Deus. E se não tiver no coração de Deus, o que acontece? Um agravamento. O Espírito Santo de Deus, ele está requerendo homens, né, e mulheres, claro, pessoas jovens, enfim, que sejam esses porta-vozes, esses representantes de Deus, que pronunciem aquilo que verdadeiramente está no coração de Deus. Porque no momento que a pessoa pronunciar algo que Deus não falou, o que acontece? O Espírito de Deus se entristece. E o que ocorre quando o Espírito de Deus se entristece? Há um enfraquecimento do nosso espírito. É por isso que lá em Neemias 8:10, o que está dizendo lá? Que a alegria do Senhor nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, quando nós agradamos a Deus, então Ele também se pronuncia. Eu gosto de Mateus 4:11, quando diz que o Senhor, ali no monte da tentação, o que ocorreu ali? No momento em que Ele expulsou Satanás, não cedendo às tentações, aí diz que vieram anjos e o serviram. Ou seja, Hebreus 2:14 diz que também nós somos aqueles para quem os anjos de Deus estão à nossa disposição para trabalhar, mas eles só vão cumprir essa missão de trabalhar por nós no momento que nós também assumirmos a mensagem da cruz e mandarmos Satanás ocupar o seu lugar. Porque o que faz o inimigo ocupar o seu lugar é a mensagem da cruz em nós. É por isso que Paulo diz assim: eu não me importo com outras coisas, o meu assunto é a mensagem da cruz, o Cristo crucificado, porque é isso que nos dá a vitória. Se nós formos ler 1 Coríntios 15:54, está dizendo lá: Cristo, a nossa vitória. E ele pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, né, o inferno, o teu aguilhão? Foi tragada a morte na vitória. Ou seja, é Cristo em nós que vai fazer que Satanás corra. Não é nós focarmos no nosso problema ou focarmos em outro assunto que vai fazer com que nós sejamos aquele crente que nós queremos ser. Que o Senhor assuma nossas guerras, que o Senhor assuma nossas questões. E há uma luta de Deus, né? Há uma luta de Deus. Eu disse essa semana que eu disse a Deus: Senhor, eu sei que o teu Espírito tem lutado para reanimar a minha alma, porque são muitas. Não adianta a pessoa chegar aqui e querer dar uma de semideus ou de super crente, porque não, todos estão passando por apertos. Eu comentava hoje com o meu genro ali na mesa, ali nós tomamos café, ele dizendo: mas parece que não está fluindo, eu não trapaceio ninguém, eu não estou enganando ninguém, porque não está fluindo. E eu disse: olha, essa semana eu fiz a mesma pergunta. Aí está falando para ele sobre Pedro, ele diz: essas coisas, essas aflições são normais para todos os filhos de Deus na terra. No momento que nós nos aproximamos de Deus, as tribulações elas vão se aproximar, porque isso é natural, sempre foi assim e sempre vai ser assim. Mas há um segredo, que é nós não nos prendermos naquilo que é o nosso problema, mas focar, como diz Paulo,
na soberana vocação para que nós fomos chamados, que é, a causa de Deus. Na hora em que nós tratarmos de focar na causa de Deus, Ele então diz: não, eu estou contigo, eu vou contigo, eu estou na tua frente. Agora, se nós olharmos para o problema, aí a coisa complica, a tendência é complicar mais. Mas eu falei assim, que a palavra ela gera, porque está ligado a Gênesis 3, Gênesis 1:3 e também João 1:3, porque diz, e disse Deus e tudo se criou. E ali em João 3 diz que sem ele, o verbo, a palavra, nada do que foi feito se fez. Mas essa palavra ela precisa estar respaldada naquilo que verdadeiramente o Senhor falou. Se alguma coisa causar agravo, ou alguém querer, como diz o Apocalipse, inventar, colocar um tiro ou inhota ali, que é um sinal pequeno, o que acontece? Aí Jesus disse: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? Quando Jesus ele andava, está falando hoje para uma, por que o Senhor ele repreendeu tanto aqueles mestres judeus? Porque eles tinham se municiado tanto de filosofias humanas, que chegou um momento que Jesus disse: olha, vós dizeis assim, mas eu vos digo dessa maneira. Ou seja, havia um distanciamento. E o que acontece quando há esse distanciamento? É como, eu sempre comparo a uma estrada que se bifurca, uma estrada que toma outra direção. Alguém vai aqui e de repente começa a tomar outro caminho. E aí, o que ocorre? Quando os mestres judaicos falavam alguma coisa, eles diziam: olha, não é isso não, vocês estão equivocados, não é isso. E o que acontece? O que se vê ali? Uma nação que estava subjugada, queria se desvencilhar do jugo romano, queria a todo custo que o Senhor se apresentava como Filho de Deus, logo resolvesse o problema do subjugo romano. Mas o Senhor sabia que aquela situação ela não seria resolvida, porque havia muitas coisas ali que eram deturpadas, E o Senhor disse: olha, tem uma mensagem para vocês que estão me perguntando se eu vou resolver o problema da nação, se eu vou restaurar ou não o reino de Israel. Vocês vão ser minhas testemunhas. Ou seja, antes dessa restauração havia uma missão a cumprir. A mesma coisa acontece hoje, nada mudou. Ou seja, no momento em que houver voltar o foco, a questão, como disse Abigail lá, a esposa de Nabal, o foco na guerra do Senhor, na causa de Deus, aí o que vai acontecer? Deus também ele vai começar a mandar Satanás para onde ele tem que ir. As pessoas ficam querendo que o inimigo corra. Vamos fazer aqui uma repreensão. Mas acontece que o inimigo, ele conhece, ele observa para onde andamos. Quem já não leu aquela passagem aí dos filhos de Seva em Atos dos Apóstolos? Que os filhos de Seva eram os príncipes, filhos de um principal da sinagoga. Está lá em Atos. Aí eles quiseram imitar Paulo. Em nome do Cristo que Paulo prega, nós te repreendemos. Só que o Espírito disse: olha, nós conhecemos quem é Paulo e sabemos quem é Cristo. Então aí os espíritos lançaram mão deles e tiraram a roupa deles a ponto de deixá-los fugindo nus. Então, porque eles queriam fazer um uso de um poder que em verdade não tinham, que não faziam jus àquele poder. Então hoje há muito imitação, inovações que não representa verdadeiramente o poder que vem através da palavra da cruz. Algo que acontece, o Senhor não está nisso. E aí o que acontece? Há uma população que fica querendo resolver os seus problemas, querendo fazer com que as coisas aconteçam, mas não acontece. E aí vira aquele vício, que é do peditismo, do esmolete espiritual. Precisamos mudar essa situação e voltar àquela mensagem que nós ouvimos no hino: levarei também a minha cruz. Porque ninguém quer mais hoje carregar a cruz. A verdade é essa.
ninguém quer mais carregar aquilo. Nós queremos resolver nossos problemas. E esse foco, né, esse desfoque da verdadeira missão que nos foi dada, ele nos coloca numa situação que só tem nós. Quantas pessoas tem aqui? 7 pessoas, né? 3, 7, 8 pessoas, 9, então o Senhor conta conosco. Tem um hino que diz assim: Ele está contando com você. Ou seja, só tem nós para empreender essa guerra, fazer as guerras do Senhor, porque a multidão está aí seguindo, né, pregadores que oferecem isso e aquilo, que oferecem vantagem, que oferecem soluções fáceis. Não vai ter. Essa semana agora eu comentava com a minha esposa dizendo que eu vi um grande pregador, não vou citar o nome aqui, tem uma questão de ética, ele reclamando que o povo dele está sumindo, está desaparecendo. É porque o povo cansa dessas promessas que nunca vem, que nunca soluciona. A pessoa está hoje com um problema, amanhã está com 2, amanhã está com 2, depois vai estar com 3 problemas. Por quê? Não está fazendo aquilo que o Senhor disse: olha, eu vos comissiono, vos envio para uma missão. E se isto não for cumprido, não lembro do que eu falei no início, né? Eu disse: Senhor, eu estou já com alguma idade, já levantei do leito 2 vezes, né? Eu ainda tenho que me levantar novamente para falar isso, né? Que há alguma coisa errada. Essa semana são muitas coisas, não estou apressando aqui, queria que alguém me localizasse no tempo, que eu não trouxe o relógio aqui. Pode falar. Então, essa semana eu conversava com alguém sobre segundo Reis, desculpa, faltam 10, né? Pelo tempo regulamentar, né? É 10 isso que falta. Segundo Reis, diz que havia ali uma festa já preparada, uma festa em que havia ali um caldo, mas alguém diz que um filho do profeta, ele se arvorou a denunciar: olha, esse caldo está envenenado, e se participarem, claro, vai haver fatalidade. Então, o que hoje a visão cristocêntrica do Evangelho, voltando ao primeiro século, há esse problema do caldo que está envenenado. O mundo hoje virou uma grande panela, um grande tacho de promessas, que promete festa, promete grandes coisas. Quando a gente vai ver, tem alguma coisa ali que está, em verdade, adoecendo a população, né? Adoecendo e não curando, né? É por isso que eu perguntei aqui, para encerrar, o que é que a palavra pregada hoje está gerando? Estamos gerando homens fortes espirituais para batalhar as guerras de Deus, ou estamos gerando bebezões ou esmoletes espirituais? O que é que a mensagem, eu estava tratando isso com o pastor Sono lá, o pastor César conhece, né? Eu estava falando: pastor, né, é necessário um brado daquele filho de profeta que tinha lá, segundo Reis 4, quando ele denuncia: olha, o caldo está envenenado, a sopa, a festa, ela está prejudicada porque está adoecendo. Nós vivemos hoje uma cristandade adoecida, essa é a verdade. Nós vivemos hoje uma cristandade que perdeu o foco da missão do Evangelho. O que acontece? O Senhor, Ele não está aparentemente cumprindo a sua promessa de ir à nossa frente quebrar, né, as barreiras, tirar os espinhos, como diz o hino lá, Deus vai na frente, quebrando, né, as barreiras, tirando os espinhos. Mas para isso, nós precisamos ocupar o lugar que Ele nos comissionou, que é verdadeiramente priorizar a mensagem dEle, a causa dEle, as guerras dEle. É por isso que eu mencionei aqui esse texto de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 28, quando a então esposa de Nabal, ela diz: o Senhor, meu Deus, vai cumprir as suas promessas na vida do meu Senhor Davi, porque Ele prioriza, Ele faz as guerras do Senhor. E aí o Senhor também prioriza nossos problemas, né? E domingo aqui, na última mensagem do domingo, foi a última mensagem que eu ouvi aqui, né? O Senhor falou comigo: peraí, eu estou cedendo, eu estou fora do meu lugar, né? Eu estou aqui como uma cobaia, porque fazia já uns 6 meses, não.
já está bom para mim, né? Agora é só ficar no aleluia e glória. Mas aí eu digo, não, eu vou me pronunciar, vou me colocar à disposição, eu não posso parar, porque o Senhor diz, se eu parar, se eu recuar, o Senhor não tem prazer em mim. Então é uma missão que não tem, é como missão de rei, né? Nós sabemos que o rei deposto, ou ele é deposto, né, ou ele é morto, né? Ou ele é deposto, ou ele não, se ele for deposto, ele é rei morto. Tem um ditado assim, rei deposto, rei morto. Por quê? Ele saiu do seu lugar. E com o crente também tem essa situação. Quando ele sai, o que acontece? Ele abre uma brecha para o inimigo fazer dele gato e sapato, como se diz no ditado popular, né? Mas eu acredito, como eu falei lá na base, a última vez, só no passado, né? Quando eu dei uma palavra aqui, de olha, eu estou de volta, o Senhor me tirou do leito pela segunda vez da morte, e eu estou à disposição, porque eu entendi que há necessidade de uma voz. Então estou, os irmãos, não reparem que eu estou aqui depois de 8 meses, né, sem empunhar o microfone. Então a tendência, eu espero que o Senhor, não estou pedindo pregar toda semana, não, é que o Senhor nos levante para ir para as ruas, para as esquinas, para as encruzilhadas, enfim, para onde a gente possa bradar e dizer, não, eu levarei a mensagem da cruz, realmente, para que naquele dia, essa cruz, ela venha ser trocada por uma coroa, e não por uma vergonha, quando o Senhor diz que aquelas pessoas, não vos conheço, né? Porque haverá aquela palavra duríssima, quando o Senhor diz, olha, não vos conheço, porque vai ouvir essas palavras do Senhor, duríssima, porque essas palavras, elas vão ser direcionadas a essas pessoas, como diz Paulo, que falseiam a palavra do Senhor, que por causa de uma vantagem, como já falou o pastor aqui no início, né? Eles fazem ali inovações, né? Aí o que acontece? O Espírito se entristece, e aí a igreja deles começa, do que era uma multidão, ficar reduzida. Irmão, eu vou ali, perto de casa, vou tirar o microfone. E eu fico triste. Uma igreja que ela tem mais ou menos lugar para umas 10, 5 pessoas. E às vezes tem aí 10 pessoas. Eu não vou dizer o nome para questão de ética. E eu fico ali triste, sabe? Meu Deus, não sei o que aconteceu nessa igreja. O que aconteceu? Eles vão descobrir que ali, né? Peraí, tem alguma coisa errada comigo. Eu estou queimando o fogueiro, estou fazendo coisa assim. Tem alguma coisa errada, o povo vai começando a se afastar, né? Porque o que cura, né? O que cura é a palavra genuína, essa que traz cura à terra. Tem até um ministério, o Senhor cura a nossa terra, não tem esse ministério? O Senhor cura a nossa terra, mas sara a nossa terra, que dá, um sinônimo aí. Mas essa cura, ela só vai acontecer no momento em que a palavra de Deus, ela tiver verdadeiramente, cristocentricamente pregada. Verdade. Se ela tiver com algum tipo, como diz Jesus, com um fermento, ela não vai fazer o efeito, não vai curar a terra, não vai curar o povo, e o povo vai ficar fraco espiritual. Aí aquele que era para ser um poderoso pregador da palavra de Deus se torna um mendigo espiritual. E aí o que acontece? Vai ocorrendo que está acontecendo igrejas que antes tinham 10 mil pessoas no culto, hoje a gente vai lá, tem 10 pessoas. Tem 10 pessoas. Isso me entristece, e eu digo, Senhor, o que aconteceu? E a resposta veio na hora. Olha aquela mensagem que eu te dei para falar, onde tiver oportunidade, que é a retomada da mensagem daqui do primeiro século dos apóstolos, que fala que nós falamos dele, de Deus, como na presença de Deus, a consciência da presença de Deus. Ou seja, eu estou aqui, pode se tivesse 1 milhão de pessoas aqui, é a mesma mensagem. Não tem esse negócio de promessa, de caminho fácil, porque o Senhor Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, né? Mas tem bom ânimo, né? A vitória, eu venci. Vocês são vitoriosos, não é porque vocês são isso, aquilo, mas porque eu sou a vitória, estou em vocês.
Mas o que faz a vitória, ela ser presente em nós, é exatamente o Cristo de Paulo. Não é o Cristo do século 21 que está fermentado, como disse Jesus, ou invado de filosofias ou de promessas vãs, mas a palavra verdadeiramente ela tem o poder da cura, que é a palavra genuína, que diz, o Senhor fala, por exemplo, encerrar aqui no Salmo 15, quem, Senhor, habitará no teu lugar santo? Quem subirá ao teu monte? Aí vem a resposta, aquele, aí lá tem a receita do dia, tem a receita ali, não adianta inventar. Quando João Batista estava diante lá da multidão no deserto, os discípulos, quero dizer, os judeus, eles queriam ali fazer uma participação naquele evento, naquele ritual de batismo. Só que João Batista disse, olha, não é assim, não é assim, porque até das pedras o Senhor pode suscitar filho de Abraão. Vocês precisam produzir frutos de verdadeiro arrependimento, ou seja, há um caminho. E Jesus, quando ele dizia, olha, se vocês forem verdadeiramente meus discípulos, vocês vão permanecer na minha palavra. João 8,31. E aí acontece o processo, e conhecereis a verdade, e a verdade me libertará. O problema do bordão hoje é um grande problema. Nós precisamos abandonar os bordões, que tanto não transmite a palavra de Deus. Quando eu digo Filipenses 4,13, faço isso como uma evocação a um ufanismo, a um cristotismo, eu posso tudo, mas o que Paulo está dizendo ali é que ele pode suportar todas as coisas. Como missionário, ele está preparado para sofrer qualquer adversidade. Não é esse cristotismo que é pregado hoje, e até que fica se repetindo, e hoje o Espírito se cansa e vai embora do local, porque não é a verdade. A mesma coisa com João 8,31 e 32, quando Jesus disse, se vocês verdadeiramente forem meus discípulos, vocês vão permanecer e conhecereis a verdade. E o pessoal faz o bordão no capítulo 3, versículo 2, e conhecereis a verdade, mas não esquece que é um processo. Aí o que ocorre, aí vai acontecendo essa fraqueza, e depois a pessoa que era para ser um poderoso guerreiro diante do Senhor, como diz a palavra, ele se torna um mendigo espiritual, e os problemas só fazem ser avolumados. Então, irmãos, nesta palavra, eu falei que fui muito longe, aliás, tem acho umas 10 ou 20 referências há um convite aí, convite para nós. Vamos tentar desfocar um pouco desse mundo, dessas coisas que estão nas preocupadas. Como é que vai ser? O discípulo não tem condição, mas não tem mesmo, mas o Senhor é que dá a vista. Agar no deserto, ela não via ali uma fonte, o Senhor fez com que a fonte estava lá, a fonte no meio do deserto. Então é Ele que faz abrir as fontes onde não tem, para que a gente verdadeiramente saiba e tenha o testemunho do Senhor, Senhor da vista. Por quê? Eu estou falando do Senhor Deus da vista, porque Ele mostrou a solução onde eu não via a solução, Ele mostrou a provisão onde eu não via a provisão, Ele mostrou a solução onde eu não via a solução. E aí é esse Deus que nós precisamos. Não, por que eu estou pregando do Deus da solução? Porque a minha vida, ela transmite a solução, ela transmite a multiplicação dos pães, ela transmite uma provisão, como já foi testemunhado aqui. Hoje eu falei em português lá em casa, olha, para alguém que diz que tem uma vida melhor que eu, então pague um compromisso financeiro todo mês de 6 mil com o seu salário de 3 mil. Explica isso, joga isso numa planilha e explica isso. Explica isso. Eu podia conversar com o pastor Clemente Júnior, aqui, logo no primeiro dia que eu falei assim, por que você dá a impressão que ganho bem? Todo mundo pensa que eu ganho rios de dinheiro. Ele diz, se você tem uma boa, por que você não ajuda o seu dinheiro? Eu digo, você não sabe, que tudo que eu faço é sofrido assim, buscando esse porque só há multiplicação se eu fizer. Hoje nós estamos meditando sobre a multiplicação que houve ali. Qual foi o segredo? Manda que o povo se sente, o povo se assentou. Ia passando o pão de um para o outro. Ele foi explicando. Não há ali invenção, não, só obediência. Então,
a administração, que tanto, né, é sonhada, né, eu fiz a administração assim, por muitos, ela está na obediência a Deus. Aí ele vai multiplicando. Então, mas é esse testemunho que nós precisamos, uma verdade na nossa vida, uma verdadeira evidência na nossa vida. Né? Eu dizia, Senhor, né, tem até uma que o mundo veja, né, que eu sou de Deus.